A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 148º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu quero dar continuidade aqui no livro de Jó, e eu quero comentar agora a respeito do capítulo 5 ao capítulo 8. Antes da gente entrar, eu só gostaria de informar o seguinte, que o livro de Jó, ele é um livro poético. A sua natureza, a sua narrativa é uma narrativa poética. Portanto, ele não é um livro que tem respostas prontas. Pelo contrário, o livro de Jó é um desabafo, e parece que Deus ele gosta muito de um desabafo. Lógico que esse desabafo se torne um problema entre você e Deus, né? Não pode se tornar nenhuma heresia e nenhuma blasfêmia. O desabafo é aquilo que está na sua alma, só não pode ser uma blasfêmia, ok? Então, esse texto que a gente vai ler, a gente vai perceber que é um desabafo de Jó. E nesse momento, um dos amigos, o primeiro amigo, chamado Elifaz, ele vai falar alguns fundamentos que, segundo ele, é o que está acontecendo com Jó. E segundo Elifaz, ele vai começar dizendo que não é Deus que causa o sofrimento, mas nós mesmos causamos o sofrimento. E aí ele vai dar um exemplo de um homem. Ele vai dizer: olha, certa vez eu vi um homem, só que esse homem ele era totalmente sem juízo, ele era um homem louco. E pelo fato dele ser um homem sem juízo, os filhos sofreram injustiça, as riquezas dele e dos filhos foram cobiçadas pelos famintos, a vida dele se tornou uma aflição, porque a aflição ela não brota da terra, a aflição ela tem um princípio, e o princípio é o pecado, né? O princípio é a loucura no caso desse homem. Por isso que o sofrimento ele é causado por nós mesmos. Agora, e quanto a Deus? Deus ele dá esperança para os fracos. É interessante que ele vai querer falar sobre a soberania de Deus, e ele vai citar, olha, é Deus que as mãos de Deus ferem, mas essas mesmas mãos colocam o curativo. É Deus quem fere, é quem machuca as mãos, e é Deus quem cura. E ele começa a querer fazer uma defesa de Deus, mostrando o seguinte, presta atenção, que há uma consequência, que o resultado de um pecado ou de uma loucura, ele cita a loucura, é uma vida desregrada de paz. Não há paz para quem vive loucamente, não há esperança, os seus filhos sofrem. Então ele vai dizer, ele vai tentar explicar o sofrimento só existe por causa da loucura. É isso que ele quer dizer. Agora, e Deus? Deus não, Deus ele fere, mas ele cura. Ele é aquele que bate e assopra. Essa é a concepção. Por isso que no capítulo 6, ele vai mostrar que a dor do sofrimento, ela é gerada muitas vezes por algo que não dá para explicar naturalmente, mas se explica através do pecado, né? Por isso que Jó vai dizer assim, que viver é uma coisa ruim. Ele vai dizer, para que eu vou viver? Agora são palavras de Jó. Para que eu vou viver se não há esperança? Jó ele está se sentindo totalmente injustiçado. Por isso que agora ele vai começar a desabafar, né? E aí ele vai dizer assim, olha, a flecha de Deus, ela é envenenada e está enterrada em mim. Gente, para que serve a clara do ovo? Até a clara do ovo ele vai questionar. Tem gosto de nada, serve para nada, você toma... Hoje em dia tem muitas receitas, você pode fazer suspiro,
pode fazer um monte de coisas com a clara de ovo, né? Se coloca aí nos pudins, sei lá, eu não sou bom na culinária não, mas eu sei que hoje tem muitas coisas que podem ser feitas com a clara. Mas naquele tempo ele falou, para que serve a clara de ovo? Não serve para nada. Se Deus, ele fala assim, se Deus respondesse às minhas orações, se Deus me desse a morte, como eu ficaria feliz, como eu pularia de alegria em saber que Deus vai me levar para o mundo dos mortos. E aí ele vai dizer mais, né? Eu ficaria extremamente alegre. Por que eu prefiro a morte do que a vida? Porque os mortos têm paz. A vida é muita aflição. A minha vida é cheia de problemas, cheia de confusão. Caco coçando o corpo com caco de telhas. Morte dos meus filhos. Perdi toda a minha riqueza. Perdi a minha família. Perdi a minha dignidade. A gente vai ver mais à frente que quando ele passava, os jovens se levantavam para prestar um respeito a Jó. E agora, nem cachorro mais quer olhar para mim. Então, ele falou, eu não tenho amigos. Os que eu tinha, eles me desampararam. Mas aí ele vai citar a neve, como a neve, você vê uma coisa bonita, uma coisa bela, mas quando vem o sol derrete, ela vira água e vai embora. Assim são os amigos, né? Nem amigos e nem família. Então até os meus amigos me condenam, porque no caso de Elifaz, que é esse primeiro amigo que fala, começa a condenar Jó. E aí Jó vai dizer o seguinte, olha, eu nunca pedi nada para você, tá? Eu nunca pedi nada para você. Por isso você não me condene, você não tem o direito de me condenar. Ele vai dizer o seguinte, a lei da reciprocidade, eu só escuto a sua opinião se eu perguntar. Eu só te dou opinião se você tiver... se eu tivesse a liberdade de dar opinião. Então eu não quero nem te ouvir. Você é como a neve que derreteu e foi embora. Por quê? Porque no capítulo 6 ele vai dizer, eu sou um homem desesperado, eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho interessante, aqui no capítulo 6, no versículo 14, ele vai falar assim, olha, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. E mais, no versículo 21, assim também vocês não são nada para mim. Vocês não olham os meus maus e vocês, quando olham os meus maus, vocês se espantam. Então vocês não têm nenhum significado para mim. É muito interessante porque ele vai dizer aqui no versículo 7, né? Ele vai dizer, eu sou um homem desiludido, eu tenho noites aflitas e longas, o meu corpo está apodrecendo, sou infeliz, eu prefiro o mundo dos mortos, eu preciso desabafar, eu preciso me queixar. Será que eu sou como um monstro? Vida, eu detesto a vida. A vida não vale nada. Por quê? Porque a vida é só tristeza e desespero. Eu fui feito como alvo. Gente, que depressão esse homem estava, que tristeza. E aí vem um segundo amigo, Bildade, e fala assim, olha Jó, volte para Deus. Lembra os conselhos que a gente tem pronto, né? Às vezes a pessoa está sofrendo por alguma coisa e a gente tem um conselho teológico, um conselho que é dentro da teologia, mas que não serve para nada para a pessoa. Bildade vai dizer, volte-se para Deus. Deus, ele não é injusto, Jó. Você tem um pecado geracional. De repente você não pecou, mas os seus filhos pecaram. Agora, se você se voltar para Deus, a sua riqueza vai ser restituída. Sabe por quê?
porque a nossa vida ela é curta. E é engraçado que quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que a vida realmente é curta. Quando a gente é jovem, a gente fala, não, eu tenho muita vida, eu tenho muito tempo de vida. Mas na velhice é que nós percebemos o tanto que a vida é curta. E aí, Jó vai dizer assim, olha, os maus, eles crescem como a erva. Deus, ele me abandonou. E aí Bildade vai dizer, mas Deus não abandona os honestos. Ou seja, se você foi abandonado é porque você foi desonesto. Gente, que coisa especial esse livro. Está sendo para mim assim muito legal ver as definições da vida, o que é a vida segundo mostra aí o livro de Jó, né? É isso aí, que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.